Olá pessoal, sou Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual. E eu sou Samuel Vieira, consultor também da área de tributos estaduais. E hoje iremos comentar sobre as reduções das alíquotas do IPI que ocorreram recentemente, dia 25, que foi por meio do Decreto 10.979 de 2022. Então, Gustavo, para começar o assunto, acho interessante iniciar falando sobre um pouquinho do IPI, sobre essa situação. Então... É muito importante a gente falar da redução do imposto e falar antes do imposto, introduzir esse assunto para o pessoal. Referente ao IPI, ele tem sua previsão amparada no artigo 153 da Constituição Federal, inciso 4, e é a União que controla esse imposto. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ou seja, inicialmente é feito para produtos que foram industrializados no país, mas também acaba se estendendo para produtos estrangeiros, ou seja, em regra, quem paga são as indústrias e as importadoras. Tem outras exceções. Um dos pontos legais aqui do IPI, referente aos seus princípios constitucionais, tem o princípio da não cumulatividade, que é muito semelhante ao ICMS, ou seja, tudo que foi pago na etapa anterior, o contribuinte ele tem a opção de se creditar para deduzir do encargo financeiro que vai vir na próxima etapa. E o outro, que é essencial principalmente para definições de alíquotas, que é o princípio da seletividade, da essencialidade do produto. O que acontece? Quando a Receita Federal vai fazer a tributação daquele produto, ela vai levar em consideração a sua essencialidade. Por exemplo, produtos da cesta básica, eles costumam ter uma alíquota de IPI muito menor do que produtos, por exemplo, como cigarro, que chega a uma tributação de IPI de 300%. Ou seja, o próprio valor do IPI ele é maior em 3 vezes do que o valor da venda em si. Ou seja, quando sai da indústria, sai com 300% de tributação do IPI. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o IPI e o ICMS. O ICMS ele também tem essa possibilidade de ser seletivo, mas ela não é obrigatória, diferente do IPI, que quando a Receita Federal vai definir a alíquota, ela obrigatoriamente tem que levar esse critério em consideração, mas não é só da Constituição Federal que se baseia o IPI, ele tem sua legislação própria, não é mesmo? Sim, o IPI é regulamentado pelo Decreto 7.212 de 2010, lá tem as normas gerais do IPI, claro, tem outras legislações que não se encontram no decreto e são aplicáveis, mas em regra geral está tudo no Decreto 7.212, E quanto à tributação do IPI, é importante destacar que o IPI, diferente do ICMS e demais impostos, ele tem uma listagem da tributação para cada mercadoria, Tem a listagem das NCMs e a tributação aplicável a cada um que está instituída na ATIP. A ATIP, inclusive, que vai ter efeitos agora no decreto 10.979, que é um assunto bastante discutível, Porque, enfim, entrando nesse assunto da ATIP, a ATIP costuma ter alteração em cada 4, 5 anos, quanto a essa questão, E por que falei dessa questão de ser polêmico nessa situação da ATIP, Porque o decreto 10.979, ele referenciou a ATIP antiga, que vai ser revogada agora em março, que vai entrar a nova ATIP, que foi alterada pelo decreto 10.923, ela vai entrar com efeitos no começo de abril, e o decreto da redução referenciando a antiga, teoricamente o efeito do decreto que foi publicado só seria do dia 25, que foi da data de publicação dele com efeitos imediatos, até dia 31 de março, Porém, não há como definir, pelo menos a federação não se posicionou sobre esse caso, se de fato foi um erro de redação ou se de fato o objetivo deles foi só instituir a redução por um período de 1 mês, aproximadamente, para as empresas darem uma respirada, Isso vai ser projeto de futura legislação, provavelmente, para postergar, ou até mesmo a União se posicionando sobre o caso, dizendo que, de fato, olha, essa aplicação só foi para o mês de março mesmo e finalzinho de fevereiro, para as empresas darem uma respirada, dar um fluxo de caixa e depois disso não vai ter mais redução, E já entrando para o assunto do decreto, o que ele instituiu nessa situação, Ele instituiu 2 reduções, basicamente, principalmente 2 reduções, que tem mais as notas complementares, Ele instituiu uma redução base, de 25% para todas as mercadorias da ATIP, todas, salvo exceções, para veículos, que são as NCMs iniciadas em 8703, a redução foi um pouco menor, foi de 18,5%, E para as mercadorias relacionadas às produções de tabaco, que são as NCMs iniciadas em 24, não teve nenhuma redução aplicável, Elas continuam com a alíquota cheia de antes, que é de 300%, e, enfim, demais variáveis,
que foi já diferente da toda a propaganda que foi feita em cima desse decreto. Porque o nosso presidente, no momento que ele foi fazer a propagação, inclusive os meios de notícia, colocaram que a redução seria somente para veículos e que haveria alteração na NCM, e quando a gente for analisar o decreto, foi visto que teve uma alteração na tabela do IPI, que tem a diferença, afinal, quando ela for substituída já não vai mais produzir em vigor, e também foi para todas as mercadorias e não somente como foi vinculado para os meios de notícias. Então esse já é um ponto importante para vocês, que tem diferença entre notícias que saem de ambientes tributários especializados nesse assunto, do que veicular somente jornais especializados em propagar a notícia, que às vezes quando vai sair essa informação, talvez ela não saia de uma maneira tão efetiva ou tão clara quanto é a legislação. E já emendando aqui, a gente viu que tem diferença de reduções. E que o decreto ele saiu numa edição extra do dia 25 de fevereiro. Ou seja, teve operações que aconteceram já naquele mesmo dia, onde foi feito com a alíquota diferente. Samuel, para as empresas que fizeram a tributação do imposto sem a redução, o que eles devem adotar? Tanto quem vendeu quanto quem recebeu. Então, para as empresas que venderam, né, a fim de restituir esses valores pagos a maior, eles têm que observar as disposições da INRFB, né, 2055 de 2021. O que ela estabelece lá? Que a empresa que destacou o imposto a maior, né, pagou o imposto a maior, ela tem direito à restituição. Mas o que ela precisa para ressarcir esses valores? Ela precisa comprovar, né, que o destinatário não teve o ônus da operação e que também ele não se creditou daquela situação. O que a gente está orientando para comprovar essa situação? Ter uma carta por escrito? Não precisa necessariamente ser uma carta física, né, quanto a essa situação. Pode ser um e-mail, enfim, qualquer tipo de declaração que comprove aquela situação. Que o destinatário não teve o ônus da operação, ou seja, não pagou por aquele IPI destacado a mais, né? Enfim, se ele já pagou, devolveu o dinheiro para ele. Ou se ele não pagou ainda, fazer um desconto no boleto ali daquela situação, né? E também a questão do crédito, né? Se apropriar em conta gráfica, né? Tem que se tornar aquele crédito. Ter aquilo por escrito, enfim, arquivar na contabilidade junto ao documento, porque posteriormente, se a Receita Federal vier a questionar, ser mais fácil de comprovar, a empresa não necessariamente precisa ter esse documento. Porém, se não ou tiver, vai ser muito mais complicado comprovar essa situação do que se tiver ele, né? Quantas empresas que receberam, é basicamente o inverso da situação, né? Dar o aceite no documento, enviar para o remetente e estornar o crédito da conta gráfica e pedir desconto no documento, né? Seria basicamente isso, tá? E se a empresa ela aceitou a mercadoria e ela só quiser devolver a nota, mas ficar com a mercadoria, ela pode adotar essa sistemática que é mais fácil para ela? Então, fiscalmente essa operação não estaria correta, né? Não tem previsão legal para fazer esse tipo de procedimento, devolver uma mercadoria que não está sendo devolvida. Nota fiscal de devolução é só quando de fato tem devolução, e também tem as notas de estorno, claro, mas aí é nos casos quando não dá mais para cancelar, a mercadoria não circulou e aí você precisa fazer o estorno. Mas devolução sem ter circulação de mercadoria de forma alguma. O ajuste é para fazer em conta gráfica, né? Conforme a gente orientou, tá? Inclusive até esquecemos de mencionar como vai ser feito o ajuste, né? Que seria no registro E530 do SPED e no E520 também destacando lá o crédito, 6, né? Isso, no campo 6 do E520, né? E no E530 é um ajuste lá de estorno de débito, né? E só informar os valores lá e esse é o ajuste a ser feito na conta gráfica. Na DIME, claro que não tem nada para fazer, que a DIME é apuração de ICMS, né? E referente à última perguntinha, a redução, ela é facultativa ou ela é obrigatória? Se a empresa ela não quiser aderir, por qualquer motivo, o sistema está engessado ou algo do gênero, ela pode optar por não alterar a alíquota no sistema, somente utilizar a alíquota cheia? Não há essa possibilidade. O decreto ele é obrigatória a aplicação. Lá não é instituído que poderá ser aplicada a redução. Ele fala a alíquota será reduzida em tantos por cento. Então, se tem a redução aplicável, ela é aplicável, a empresa não tem a escolha de aplicar ou não. Até porque isso é parte do governo, planejamento tributário, das contas públicas, enfim. Então, é interesse do fisco que seja aplicado da forma que eles orientaram. Afinal, também não faz sentido eu ficar pagando um imposto maior, sendo que eu tenho a possibilidade de reduzir. Se eu receber a minha mercadoria com a tributação cheia, mas agora eu vou ter a saída do meu imposto com uma alíquota reduzida conforme o decreto, vai ter a necessidade de eu mexer no crédito que eu aproveitei anteriormente ou vou poder manter o meu crédito e minha conta gráfica normalmente? Não há necessidade. Diferente das regras do ICMS, né, que eles estabelecem que quando tem redução
tem que ter redução na mesma proporcionalidade, exceto se tiver manutenção do crédito, né? Para o regulamento do IPI não existe isso. Lá, se for verificadas as hipóteses de anulação do crédito, não existe a hipótese de anulação do crédito quando tem saída com redução. Então, sem redução, pode utilizar o crédito total da entrada e não há nenhum problema quanto a essa situação. E tem alguma penalidade para o contribuinte que quiser, que porventura destacar o imposto e não fizer nenhum procedimento de correção, não fez a declaração, etc., e acabou pagando a maior, ele pode sofrer alguma penalidade pelo destaque indevido, visto que ele ainda está pagando a mais para o fisco, ele pode sofrer alguma penalidade? Sim, há penalidade. Por ser a redução ser obrigatória e até influenciar nas contas públicas, no planejamento tributário da economia dessa situação, o fisco pode vir a multar sim um contribuinte, tá? E de quanto seria essa multa? Seria 75% do valor do débito destacado a maior. E com isso a gente encerra esse debate. Se inscreva no canal, deixe seus comentários sobre o que achou do vídeo e tchau, até a próxima. Tchau!